partir do versículo 1. Não estou enxergando nada. Amém? Aleluia. Vamos à leitura da Bíblia. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrando, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Podem se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Eu creio verdadeiramente na palavra de Deus. E sei que onde a palavra dele está, ele também estará. Aqui, o início do ministério de Jesus Cristo, no seu versículo 1, diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas alguns versículos antes, no capítulo anterior, diz que, logo após ele ser batizado nas águas, eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, e quem me comprasse? Quem me comprasse? A voz de Deus. Ele dizendo: Este é o meu filho amado, aquele que ele tem prazer. O filho que Deus tem prazer, no início do seu ministério, foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E ali ele foi tentado das mais diversas formas. Nesta primeira tentação, quando o diabo pede para que Jesus transforme aquelas pedras em pães, a gente pode fazer um pequeno paralelo lá no Gênesis, quando Deus havia dado uma ordem para que não comesse o fruto de uma certa árvore, e o diabo persuadiu Eva, e ali eles cometeram o pecado da desobediência. Eva comeu daquele fruto e levou para o seu marido, que também comeu. Ambos foram separados de Deus. Desde então, o homem, durante muitos anos, viveu esse momento de separação de Deus. Mas Deus, com a sua misericórdia, envia Jesus para nos reconciliarmos com Ele. E quando o diabo tenta, na sua primeira tentação, fazer com que ele transforme aquelas pedras em pães, ele quis tentar da mesma estratégia que ele conseguiu com Eva, achando que conseguiria com Jesus. Ele tocou no sentimento de Eva, no ego dela, falando que se ela comesse daquela fruta, ela seria como Deus, saberia de tudo que Deus sabia. E assim ela foi convencida pelo inimigo. Fazendo isso e conseguindo naquela época, o diabo tenta com Jesus. Se ele fizesse
aquilo que o diabo propôs, ele estaria fazendo a mesma coisa que ela fez lá no passado, a desobediência, e assim impedindo com que o plano de salvação viesse a ser concluído. Mas Jesus foi forte e resistiu. Mesmo ele podendo fazer, ele não o fez, porque ele sabia o tamanho do propósito que ele fez. O diabo a todo instante tenta atacar o ego de Jesus Cristo. Se tu és filho de Deus, faça isso. Quero ver, mostra que você tem esse poder. A gente sabe que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, mas o período que ele esteve aqui na terra, ele precisou cumprir algumas etapas para que o propósito da salvação, o propósito da reconciliação pudesse ser cumprido. Mas as estratégias do diabo não pararam. Ele ao tempo todo fala: vai, quero ver se tu realmente és filho de Deus, prova para mim, mostra. E Jesus nunca precisou provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era, ele sabia o tamanho do propósito, e ele veio incumbido a cumpri-lo, independente de todas as tentações. E nós, eu posso dizer que todas essas tentações que o diabo usou com Cristo, apesar disso ter acontecido há quase 2000 anos, hoje nós vivemos exatamente a mesma coisa. O diabo tem algo em comum entre nós crentes e aqueles que ainda não servem a Deus. Algo em comum, que são as tentações. A todo momento o diabo tenta nos tirar da presença de Deus, para que nós deixemos de cumprir o propósito que ele quer na nossa vida. Assim também a todo momento o diabo tenta criar barreiras para aquele que quer servir a Deus seja impedido de chegar aqui. Aleluia. E vocês vão ver que no decorrer da leitura vocês vão perceber que o mundo está desta mesma forma. O tempo se passou. O que o diabo fez com Eva e Adão, ele achou que conseguiria com Jesus, mas ele, crendo e sabendo do propósito, se manteve firme. Para a honra e glória do Senhor, ele cumpriu o propósito dele. E hoje nós podemos ser salvos graças a Jesus. Jesus resistiu a essa tentação. Ele se manteve forte. E a gente vê aqui que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Às vezes tem momento na nossa vida que a gente passa por dificuldades, por tempestades, desertos, e a gente se pergunta: por que estou passando por isso? Por que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa ser provado para sermos aprovados. Não há aprovação sem antes a aprovação. E Deus, ele nos coloca em determinadas situações porque ele precisa nos ensinar, ele precisa nos capacitar e ele precisa que nós testemunhamos situações para podermos avançar com o propósito que Deus quer na nossa vida. Talvez você que é crente, servo do Senhor Jesus, acha que não merece passar por provas, e Jesus nos mostra que elas são necessárias. Uma coisa são as provas, outras coisas são as tentações. Deus não tenta ninguém. Se às vezes surgem sopros em nossos ouvidos, às vezes a pessoa pode se confundir: Deus está me provando. Deus não vai te tentar ao pecado. Deus não vai tentar você para que você cometa coisas que não é do agrado dele, coisas que te levam ao pecado. Jamais Deus vai te fazer isso. Então, se no momento da sua vida você estiver ouvindo aqui no seu sopro, seja soprado no seu ouvido coisas que vão de encontro àquilo que Deus quer, que se chocam com a palavra de Deus, isso não vem de Deus. E assim como Jesus foi tentado no deserto, nós também somos tentados no decorrer de nossas vidas, das mais variadas formas. E a importância, como a Bíblia nos ensina, é que nós estamos cheios de Deus, nós seremos capacitados para resistir às tentações. A todo momento, Jesus não bate boca com o diabo. Ele cita a palavra de Deus. Em todas essas tentações que o diabo lançou contra Jesus, a palavra de Deus estava pronta para ser lançada.
E o que nos mostra é que nós temos que estar com base na palavra. Para todas as tentações tem uma palavra que nos fortalece para resistirmos. Para todos os momentos da nossa vida tem uma palavra que nos ensina como passar por esse momento. Tem uma palavra que nos mostra como resistir a essas tentações. Nos ensina como viver, como combater as investidas. Há 2000 anos atrás aconteceu isso aqui e hoje ainda continua. O diabo o tempo todo tentando o crente para tirarmos da presença do Senhor e acabar com o propósito, assim como ele fez com Adão e com Eva, ele tenta conosco. Não conseguiu com Jesus, mas conosco ele vai tentar. E se nós nos mantivermos firmes, embasados na palavra, ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos alimenta. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra. É ela que nos alimenta. É ela que nos mantém forte para enfrentar as mais variadas situações. Para resistirmos às tentações. E eu volto a lembrar, Deus não tenta ninguém ao pecado. O propósito é nos levar a momentos de dificuldade para nos capacitar, momentos de dificuldade para nos preparar e para nós testemunharmos que a palavra dele precisa ser levada para outras pessoas. E nós precisamos ser testemunhos dela. E eu creio verdadeiramente que nessa noite, essa palavra servirá como alimento para aquele que está na presença do Senhor e necessita dela, e servirá como quebra de barreiras para aquele que quer servir a Deus, mas o diabo levantou uma barreira que está impedindo, mas em nome de Jesus você cai, porque eu creio verdadeiramente na palavra do Senhor. E continuando, o diabo não conseguiu na primeira tentação e ele avança. E chegando-se a ele, então o diabo o transportou da cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: e aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Claramente, a gente vê o diabo tentando que Jesus cometesse mais algo, mais outra coisa que viesse de encontro àquilo que Deus quer que nós sigamos. Aqui ele leva Jesus até um alto monte, e a palavra é clara, e o incita a se jogar daquele monte, para que ele viesse testar a Deus. E não é o que acontece hoje? Quantas e quantas vezes nós estamos no momento nosso de dificuldade que todos nós passamos, seja o crente, seja o não crente, todos passam por dificuldade. E quantas vezes vem sopro em nossos ouvidos para que nós venhamos ferir a palavra de Deus e fazer aquilo que não é do seu agrado? Quantas e quantas vezes vem em nossa mente para que nós venhamos cometer algo contra a nossa própria vida, contra todas aquelas coisas que Deus diz que nós não devemos cometer? Lembra, Jesus estava há 40 dias e 40 noites no deserto. Ele estava com fome. Ele estava num momento de dificuldade dele. E o diabo sabia disso. E a carne dele estava fraca, mas ele estava cheio do Espírito. A nossa carne, ela pode estar fraca, mas se nós estivermos cheios do Espírito, cheios de Deus, nós estaremos preparados para resistirmos às tentações. Não permita, repreenda tudo aquilo que o diabo vem soprando nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente é aquele momento do quartinho de solidão.
para um momento como esse, tem uma palavra de salvação, tem uma palavra de alimento, tem uma palavra de fortalecimento. Resista. E repreenda com uma palavra, assim como Jesus a fez. Mais uma vez, o diabo tenta contra Jesus e não consegue. E é assim hoje também, quase 2000 anos depois. O que começa lá atrás vai dando continuidade. E Deus nos mostra, nos ensina que contra esse tipo de ataque nós devemos ter a palavra. Jesus não bate boca com o diabo. Ele poderia muito bem chegar e falar assim: não vou transformar essa pedra em pão porque eu não quero, não vou pular daqui porque eu não quero. Não, ele deu a palavra, ele mostrou a ele a palavra do Senhor, ele foi obediente à palavra, e assim ele resiste a mais uma tentação, e assim ele acaba com mais um plano que o diabo tinha, de que Jesus chegasse. E Jesus foi tentado o tempo todo enquanto esteve aqui. O tempo todo: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Quando ele estava na cruz: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz. O tempo todo ele sendo tentado, mas ele se manteve firme para cumprir o propósito, por amor a nós, para que nós um dia possamos chegar na cidade onde ele está preparando para nós vivermos. E lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá noite, lá não haverá dor. E ele nos mostra aqui que nós temos que nos manter fortes. Ele não resiste a essa tentação, porque ele sabia que o propósito era maior do que a prova. Resistindo a esta tentação, ele vence mais de uma etapa. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente olha: poxa, mas é Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus. É claro que a gente não vai conseguir fazer exatamente o que Jesus fez, mas a gente tenta ser como Ele. Esse como não é ser Ele, né? Essa conjunção comparativa é para comparar, para parecer. Assim como aconteceu com Pedro, quando ele estava lá fugindo. Mas você anda como ele, você se veste como ele, você fala como ele. Pedro não era Jesus, mas de tanto ele estar com Jesus, ele começou a se parecer com ele. E assim é a nossa vida. Nós temos que nos parecer com Jesus. A gente tem que olhar para a palavra e entender que ela nos garante. A gente tem que olhar para a palavra que Jesus passou para nos salvar, e a gente tem que buscar honrá-lo pelo sacrifício dele aqui nessa terra. E nos alimentar daquilo que nos dá vida, nos alimentar daquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus. As tentações, elas vêm para nós crentes e para os crentes que não, aqueles que ainda também não são. O diabo, ele vai te impedir de chegar aqui e vai fazer de tudo para fazer que os que estão aqui saiam. Mas Deus nos garante, a palavra dele está aqui para nos orientar, nos fortalecer e nos alimentar. Seja forte, corajoso, mantenha-se firme. E para você também eu digo: quebra esta barreira, seja forte e venha, que Jesus está te esperando de braços abertos. Eu posso te falar com toda certeza, às vezes é difícil, mas para nós que estamos na presença de Deus, nós temos a certeza que nós não estamos só. Nós temos a absoluta certeza que mesmo diante do deserto, mesmo diante das provações, nós não estamos só. E depois
depois de mais uma investida, o diabo não desiste. Ele continua com as suas tentações contra Jesus. E o versículo 8, ele diz: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrando-me me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. E como que a gente enxerga essa tentação que aconteceu com Jesus lá há quase 2000 anos atrás, hoje? Fácil. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas vidas a gente vê que se apegam à vaidade, que se apegam a bens materiais, que se apegam aos prazeres carnais desse mundo. É isso que o diabo está fazendo, que eu estou fazendo com Jesus, oferecendo o mundo para ele. Olha, está vendo isso aqui? Todos os reinos eu te darei. E é isso que o diabo faz hoje. Oferece o mundo para tentar saciar a carne. E ele tem tirado muitas pessoas da presença justamente com isso, dando fama, dando notoriedade nas redes sociais, oferecendo o mundo. Mas o preço é caro. A salvação. Ele quer a sua salvação. Ele quer te tirar da presença do Senhor. Ele quer impedir que você chegue na presença do Senhor. E mais uma vez eu digo que a palavra do Senhor nos sustenta. Que a palavra do Senhor nos fortalece. É claro que o diabo vai mostrar o mundo inteiro, vai vislumbrar, vai tentar vislumbrar nossos olhos com as coisas lindas, coisas bonitas que tem nesse mundo, justamente para desviar do caminho. É porque muita gente ainda não consegue enxergar o que verdadeiramente Deus está preparando no céu para a gente. Tem gente que ainda tem essa limitação de ver, de enxergar o que vem depois. Vale a pena passar nesse mundo por essas provas, por essas dificuldades, porque o que vem depois é surpreendente. Se todos tivessem a noção do que Deus está preparando, é realmente surpreendente. Pode oferecer, o diabo vai oferecer carrões, o diabo vai oferecer mansões, o diabo vai oferecer fama no Instagram, YouTube, tudo aquilo que te satisfaz hoje aqui nesta terra, justamente para você sair do propósito de Deus. O interesse do Senhor é salvar a todos. Tem lugar para todo mundo no céu. Tem lugar para todo mundo no céu. Mas antes, como eu disse no início, nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos passar por um processo. É um processo de aprovação. Mas antes nós precisamos ser provados. Todos nós vamos passar por aflições nesse mundo, seja o crente, seja o não crente. Mas a diferença do crente é que a gente sabe que Deus está conosco, nos fortalecendo. E Ele nos mostra a todo momento que vale a pena. A gente tem um Deus que nos abraça, um Deus que ama, um amor verdadeiro. É um Deus que a gente sabe que vai estar conosco a todo momento. Tem momento na nossa noite que a gente acorda que só Deus para nos sustentar.
só Deus para nos abraçar. É um calor que só quem sente sabe o que eu estou querendo dizer. É algo sobrenatural. Que quando a gente recebe esse abraço, a gente levanta e fala, vale a pena. A gente está num momento assim acabado, achando que a gente não vai conseguir, que está forte demais, está pesado. Jesus estende a mão para a gente, nos levanta, nos dá um abraço bem forte. A gente levanta assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. É um amor tão grande. E é para isso que a gente tem que olhar. E depois das provações, a gente resistindo, nos fortalecendo, como foi com Jesus. A gente entende, a gente tem que enxergar que o propósito vale mais do que as provações. E que essas palavras, que eu creio verdadeiramente na palavra de Deus, venha como um alimento. Assim como diz no versículo 11, que eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois que Jesus superou todas as provações, ele passou pelo deserto, os anjos vieram e o serviram. E aí ele começa o seu ministério, o seu plano de salvação. E eu profetizo nessa noite que Deus venha estar tocando, o Espírito Santo venha estar tocando nos corações de todos que estão aqui. Se você está passando por um momento de dificuldade, vai chegar alimento. Se você está passando por um momento de deserto, Deus está contigo. E também, se você quer se chegar a Deus, barreiras estão sendo derrubadas nesse momento. Barreiras estão sendo quebradas nesse momento. Que o Espírito Santo venha tocar no seu coração, te fortalecendo e te mostrando que vale a pena resistir. Porque vale a pena resistir. O amor de Cristo é tão grande que às vezes a gente tenta segurar, a gente tenta mostrar, falar, mas só passando, só sentindo, para ter certeza. E talvez ainda tenha alguém se perguntando, na dúvida, querendo entender, mas como é essa nova casa que Deus está preparando para a gente? Será mesmo? Eu não consigo enxergar, eu não consigo visualizar o que Deus está falando, mas a Bíblia nos mostra, a palavra do Senhor nos mostra. Se você ainda tem dúvida do que verdadeiramente está por vir, eu creio que essa palavra vai abrir seus olhos. Eu creio que todas as escamas vão cair nesse momento. O Espírito Santo vai abrir os seus ouvidos para que você possa entender. Essa mensagem vai chegar no seu coração. E da mesma forma que eu estou enxergando, quando eu leio essas palavras, que consegue aparecer aqui, nitidamente aos meus olhos, você vai enxergar também. E você vai ver que verdadeiramente vale a pena servir ao Senhor. E você vai ver e sentir que verdadeiramente vale a pena ser forte. Vale a pena resistir às tentações. Você vai entender
O que o diabo te mostra aí nesse mundo não chega nem perto daquilo que Deus tem preparado para a gente. Não chega nem perto daquilo que Deus tem guardado para a gente. E a palavra de Deus vai te mostrar. Esteja atento para o que eu vou ler agora. Apocalipse 21. Meu Deus. A partir do versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade santa, que Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas dos 12 anjos os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte tinha 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com uma cana de até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura 1 eleucóis. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. E a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. Aleluia. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Cordeiro. Aleluia. E eu continuo no capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras destes livros. 12, versículo. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. E é isso que Deus tem preparado para a nossa vida. Vale ou não vale a pena passar para ser recebido por tudo isso? Creia, nada que o diabo venha oferecer vale mais que tudo isso que Deus está preparando para a gente. Nada, nada. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fará novo. Novo. Toda essa visão que você tem de mundo é extremamente pequena para o que Deus tem preparado para nossas vidas. Ruas de ouro, pedras preciosas. Será que você consegue enxergar? Será que você não consegue ver? Entender a perfeição de Deus, como Ele tem cuidado da gente aqui. Ele tem tido cuidado de preparar um lugar ainda melhor para a gente. Diante de todo esse exposto, diante de todas essas palavras, eu profetizo a sua vida. Eu profetizo alimentos. Eu profetizo quebra de barreiras. Se ainda há alguma coisa que esteja impedindo de você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu profetizo que essas barreiras cairão. E você será encorajado pelo Espírito Santo. Ele tocará no seu coração. E você também conseguirá ver que vale a pena passar, porque o que nos espera, nossa, é perfeito. Todo sofrimento acabará, todas as tentações cessarão, e a verdadeira paz, a verdadeira felicidade a gente encontrará. Não haverá mais choro, não haverá mais noite. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena porque Ele está conosco aqui, nos fortalecendo, pegando na nossa mão. Vale a pena. Que essas palavras venham alimentar a todos nós, nos fortalecendo
Que o Espírito Santo venha tocar no coração de todos que estão aqui, aquebrantando, fortalecendo e mostrando em cada um dos vossos corações que Ele está contigo. Ele quer te abraçar. E Ele quer também que você faça parte do povo que vai morar no céu. Para você, irmão, que está passando achando que não vai conseguir, creia nessas palavras. Deus está enviando um anjo para lhe alimentar, para lhe fortalecer. E saiba que o deserto que você está passando é para te fortalecer, é para te preparar, para que Deus venha te capacitar, para que Deus venha testemunhar de você, que você não dê ouvido aos sopros que o diabo vem tentando lançar em seus ouvidos. E para toda tentação tem uma palavra de Deus para te fortalecer. E para toda investida tem uma palavra de Deus para te alimentar. Que você entenda verdadeiramente que você não está só. E mais uma vez eu digo, vale a pena. Seja forte, vale a pena passar, vale a pena. Que todas as escamas que venham tentar impedir de vocês enxergarem o que Deus está preparando, venham cair por terra em nome de Jesus. E que tudo aquilo que esteja abafando os seus ouvidos da mensagem de vida chegar, venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, com seu jeito suave, agradável e caloroso, venham tocar em vossos corações, te abraçar e de novo te mostrar que você não está só. Fique com essa mensagem de alimento, de fortalecimento, e que você saia daqui forte, alimentado pela palavra de Deus. E que sim, é possível resistir às tentações. Jesus nos ensina isso. E Ele diz para você que você também pode conseguir. Não temas, porque Ele está no barco. Ele está acalmando esta tempestade. Ele está nos conduzindo para um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho onde é verdadeira felicidade. O mundo vai mostrar para você talvez uma alegria momentânea. Ele vai tentar te ocupar, tentando te impedir de chegar até os pés do Senhor. Às vezes você vai procurar refúgio em determinados lugares, vai até ter um momento ali de alegria ali, mas no dia seguinte chega e você vai abrir seus olhos e vai olhar que tudo continua, ou até pior. Mas se você estiver na presença do Senhor, você pode até passar por dificuldade, por tempestade, mas Deus vai passar contigo. Você pode até passar por um deserto, mas Deus vai te sustentar. Fique com essa mensagem e que o Espírito Santo venha tocar em vossos corações e esquentando e aquebrantando cada vez mais. Deus vos abençoe e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus.